final da The Beatles ali, que a gente teve aquela fase de trocar o nome e tal, e a troca de bateristas que a gente acabou fazendo, o Tomé vindo da de sempre para tocar comigo, entrou o Wagner na banda nessa época, o Wagner Rosa, acabei conhecendo através do Santo Trindade. Eu já tinha visto ele em alguns shows da cena, assim, não tinha contato de amigo. E aí eu lembro da pilha deles de a gente voltar a ser Fly Leaves, chamar Fly Leaves novamente, né? Então começou a tocar eu, o Tomé e o Wagner nessa época. E a gente começou a ensaiar, começou a tocar junto, só que o nome voltou a ser Fly Leaves aí, né? Ali por 2002. E a gente com essa formação botou mais algumas músicas no repertório e tal, aumentou, né? A gente chegou a fazer alguns shows na Fundação Cultural de Canoas, foi bem legal. A gente tocou no centro, ali no Calçadão, numa feira do livro, foi legal. E a gente chegou a tocar no Bullies também, mas eu acho que já era final, assim, já estava terminando o Bullies. Mas foi um evento especial, assim, um palco na rua, no pátio. Tinha bastante gente, foi bem legal. Um show na Matias ali. E fui tocando assim ao longo daquele ano. E saindo lá em casa. Continuava os ensaios lá em casa. E eu não me lembro porquê, mas o Tomé se afastou da banda. Lá pra mim era complicado, eu atravessava Canoas para ensaiar, a gente ensaiava no domingo, todo domingo. Aí eu saí da banda, acho que ali por 2003, 2004, não lembro exatamente. E pouco tempo depois eu comecei a tocar na Mama Nox. Eu conhecia o Cordena, do Gulles ali, né? A gente montou uma banda com os caras de Porto Alegre. E foi bem legal, assim, a gente fez alguns shows bem legais. E acabou ficando eu e Wagner só. E aí, o que a gente pensa, né? Vamos procurar outro batera, nós vamos fazer da vida. O Wagner pilhou da gente gravar um disco. Sabe, a gente já tem repertório inteiro com um disco, né? Inteiro, de 10 músicas, né? A gente tinha até o nome do disco já, que era Alcoholic Laments. Vamos gravar o Alcoholic. E a gente começou a ir atrás de estúdio. Eu me lembro da gente no estúdio na Barra dos Cassal, que eu acho que era dos caras da Cachorro Grande, algo assim. E a gente foi indo, ia procurar estúdio na penada mesmo. E aí nesse estúdio eu lembro da gente ter entrado, tinha um cara deitado no sofá. E o estúdio tinha um monte de pintura dos Beatles, assim. Só que a peculiaridade é que o cara estava deitado, dormindo, e dentro da sala estava ensaiando o Vander Wildman. E aí, eu lembro que a Vander estava ensaiando, eu peguei e abri a porta do Vander, e esse cara me olhou muito bravo, assim. Chamou o cara do estúdio, disse, pô, o cara aí. E aí, mas não fechamos nesse estúdio, continuamos procurando, e a gente acabou encontrando um estúdio que gravava ainda em rolo de fita analógica, no Coliseu. Que era no centro de Porto Alegre, era no 28º andar do edifício Coliseu. E ali investiu uma grana pesada, assim. Eu me lembro que pagava 500, mais 500, e gravando em rolo, aquele processo todo artesanal, que inclusive até envolveu gravação de fita ao contrário na Acid Rain, assim, a gente meio que quis dar uma de Beatles e tal. Feito isso, assim, depois de todas as sessões de gravação, e pra bateria a gente convidou o Cabeça de novo, né? Assim como músico de estúdio, convidado, né? Ele não participou da parte de investimento. Aí gravamos todo o disco com Alcoholic Laments. E ficamos pela parte de mixagem, tínhamos que fazer dinheiro para mixar. E nesse meio tempo a gente foi fazendo alguns shows com Cabeça, uns 3, 4, como pré-lançamento do disco da Fly Leaves. E nisso, logo no meio dessa história toda, o Wagner sentou o pé, assim, sumiu. Ele trabalhava também na Multissom, mas de uma outra filial de Porto Alegre. Eu perdi contato com ele, fiquei com aquele disco parado e abandonei o projeto. E nem fui querer saber das fitas nem nada. Passaram alguns anos. O cara do estúdio me chamou e disse, ó, tu não... E aquelas aquelas trilhas que estão abertas lá, o que tu vai fazer, Bud? Eu não sei.
gente parou, né? E o cara, não, vou fazer o seguinte, eu vou passar tudo por digital, eu vou botar no Pro Tools e vou te entregar as pistas todas abertas. Aí tu quer mixar, quer fazer o que quiser. E ocorre que eu tenho esse material até hoje guardado, do Alcoholic lá, esse disco que nunca foi lançado. E isso aí o Wagner, a gente pensou em retomar uns anos depois não, acabou não fazendo e ficou, é o chamado disco perdido da Fly Leaves, né? Voltei a conversar com o Burt, a gente, né, tentou retomar a banda e nisso ele disse que tinha o irmão dele que tocava, né, que ele ensinava as músicas para ele e a gente começou a tocar de novo. Eu fiz parte da banda Fly Leaves, eu acho que no ano de 2012. Eu participei da banda, a formação era eu, o Bird e o Tomé, o André Tomé, e eu era baixista da banda. O Daniel me convidou porque ele estava recomeçando os trabalhos da banda, que ele tinha tido um hiato, acho que uns 10 anos talvez, por aí. E aí a gente começou a tocar, os três ensaiando, mas ainda sem fazer show, montando aquele repertório e tal. E depois se juntou o Ricardo Esquerdo a nós. E aí ficou um quarteto, de novo, que só tinha sido na primeira formação, né? E depois também veio o Esquerdo, o Ricardo Esquerdo, que também trabalhava na Multissom, era a turma da Multissom, né? Eu era vendedor e ele era gerente da loja Iguatemi, onde lá tinha os melhores instrumentos. Ele sempre me comentava de uma banda que ele foi fundador e eram músicas dele, né, uma banda de Canoas, bem conhecida. E ele me mostrava eventualmente algumas músicas na própria loja, né, o violão, entre uma venda e outra. Nos tornamos ótimos amigos. E em 2011 ele retorna com essa banda e me convida para entrar. Então eu toquei baixo e guitarra na Fly Leaves entre 2011 e 2012. E lembro que a gente tocou no Garagem Hermética, que já estava assim, quase fechando as portas, mas era um lugar emblemático assim, do underground de Porto Alegre. Foi um show inesquecível, foi muito legal, né, o bar incrível do underground de Porto Alegre. Pegamos o final do Garagem Hermética, tocamos também na Baixada do Rock e também no San Quentin, eram os bares assim que abrigavam um som alternativo naquele momento, né? Fiz Garagem Hermética, fiz um programa de internet que era no Marquise 51, que era um canal do rock gaúcho. E eu curtia muito as músicas, assim. As músicas faziam referências a histórias que eu bem conhecia, assim, por ter vivido com ele essas histórias dentro de casa, dentro da nossa família. E muitos sons eu sabia bem o que ele estava querendo dizer com aquilo ali, porque eu via assim o que ele estava falando, assim, era verdadeiro. Para mim foi um privilégio participar, porque eu sempre curti de fora, assim, quando eu estava ali dentro da banda, assim, eu entendi, assim, o espírito do Bird, que realmente é aquilo ali que vocês estão vendo mesmo, é um cara autêntico. Eu fui muito feliz tocando com essa banda, as canções eram muito boas, né? Eu gostava muito da pegada que ele tinha, as composições
sempre tinham uma questão de humor ácido, de crítica social, enfim, muitas das vivências do Bird, né? E eu gostava muito da liberdade que ele dava pra gente criar os arranjos. Então, uma das músicas, quando eu toquei baixo na banda, a gente fazia umas levadas que lembravam um pouco aqueles baixos mais dançantes, baixo de bailão que a gente chamava, né? Então era uma parte mais dançante, uma parte assim com mais peso, né? Falando mais especificamente da música Bird and Sweet Jane with Love, né? Eu tô com o baixo aqui e era alguma coisa mais ou menos tipo... Sometimes I try to put your place in my head. Sometimes I think I don't need your head. Like we can put a million times. Só tenho a agradecer a passagem. Eu saí da banda sem briga, sem motivo nenhum, assim. Foi realmente para fazer outras coisas, né? E gosto muito do som que eles fazem. Eles têm uma pegada muito original, uma assinatura muito forte, né? Estou muito feliz aí que eles continuem tocando. É isso aí, vida longa, a banda Fly Lives.